Rodrigo está com a palavra. Parou aí para vocês? Agradeço a oportunidade, mais uma vez, aqui, de estar trazendo um pouco da palavra de Deus, né? Que Deus toca no coração da gente. É sempre um desafio estar trazendo a palavra, a gente pensa que se prepara, pensa que tem que ler mais, cada vez que a gente procura descobrir alguma coisa a mais, né? A gente, caramba, tem que falar isso, não pensei nisso direito. Só que, assim, o controle não está na nossa mão. Então, essa semana eu tive, assim, um contato com Deus diferente, né? E essa palavra veio através disso. E, assim, eu estava um dia de louvor lá na igreja e veio, assim, uma frase na minha cabeça que é a mensagem de hoje até. E aí aquela frase surgiu assim, eu continuei louvor, mas entendi que era alguma coisa assim falando realmente. E aí eu continuei louvor e aquela frase veio de novo, só que eu vi que começou um certo diálogo na minha cabeça sobre o que que eu vou falar, né? E aí eu comecei a entender que estava tendo uma resposta para mim sobre aquela frase que começou a vir assim para mim, para o meu pensamento. E aí eu comecei a pensar, pô, eu vou escrever sobre isso. Vou pegar o que está vindo na minha mente e vou escrever, porque não está natural isso para mim. Só que aí da outra vez, eu até falei que já sabia que eu ia falar, trazer a mensagem da outra vez, a Beth confirmou que era eu, e dessa vez eu soube que era eu a partir desse dia, em algum momento, bem próximo. Aí, ou seja, quando eu terminasse e concluísse ali a anotação da palavra. E a mensagem, o tema da mensagem que eu quero trazer hoje para todos os irmãos é: confia no seu Pai. Essa foi a frase que eu recebi no meu coração aquele dia ali no louvor, e aí eu comecei a refletir sobre isso nesse dia. Foi quando eu comecei a pensar assim: caramba, a gente tem um pedacinho da essência de Deus a partir do momento que a gente se torna pai. A gente tem ali um ser que é dependente da gente, que a gente quer cuidar, que a gente quer o melhor. A gente sabe que Deus sabe os pensamentos que tem sobre nós, né? São pensamentos de paz, não de mal. E a gente disso para os nossos filhos. A gente tem o nosso filho, a gente fica pensando. Eu lembro quando a Lara nasceu, eu ficava olhando para ver se ela estava respirando, eu via se ela estava com febre, eu queria saber se ela estava comendo, se ela estava bebendo água. Então, é uma preocupação pai natural. E esse diálogo, esse início de diálogo foi o que aconteceu ali na minha mente logo que veio essa frase para mim. Então, eu comecei a notar sobre isso e aí eu separei esse aprendizado que veio na minha mente em algumas partes. Por exemplo, no início não, a nossa vida é dividida, eu entendi dessa forma, né, em três fases. Primeiro, a gente é uma criança, que nem a Lara é ainda para mim, e ela é totalmente dependente, ela não sabe nada, nada, nada da vida, praticamente, e a gente vai observando ela, vai aprendendo, vai vendo o que que ela gosta, o que ela não gosta, o que que ela quer. A gente tenta se antecipar. E aí, com isso, vem a fase daqui a pouco que eu vou viver, alguns já devem ter passado, a fase do adolescente e do jovem. É a hora que ele começa a ganhar, não 100%, mas começa a ganhar uma independência. Ele acha talvez que o pai já está errado, o amiguinho da escola deve saber mais que o pai não sabe tanta coisa assim. E aí ele descobre, o jovem ele descobre que sabe alguma coisa. E aí começa a questionar, achar que o pai está certo. E aí depois vem a última fase da nossa vida, é quando nós estamos mais velhos. E aí vem um grande problema, né? Ou a gente retorna para o pai, ou a nossa teimosia é tão grande de achar que sabe muito mais, que a gente se afasta completamente do pai por conta desses pensamentos, dessa evolução de conhecimento. Esse foi o primeiro contato ali com eu percebi, eu falei, caramba, isso aqui eu acho que é para eu transmitir esse aprendizado que está vindo na minha cabeça agora. E aí foi quando eu comecei a anotar ali no meu celular sobre isso. E aí uma outra coisa é esse relacionamento do pai natural, né, com o filho. E o pai sempre fica observando o filho no começo é dependente, depois não tem, vai se tornando independente ao longo do tempo.
No começo, a criança percebe, caramba, pai, eu preciso disso, pai, eu quero aquilo, pai. Depois, adolescente, o pai às vezes nem sabe, tem que procurar o que, que o filho está fazendo, não está. Então, essa foi o relacionamento que eu percebi que os pais tinham com os filhos, né? E uma outra coisa que acontece também, que eu comecei a perceber, foi os desejos que os filhos têm. Independente das fases que eu falei agora, no começo o filho pede: papai, eu quero bala, papai, eu quero chocolate, papai, eu quero Danone. E assim, aí o pai começa a regular, a controlar o que vai dar para o filho. Se ele é chocolate direto, o filho daqui a pouco está com problema de diabetes, está com obesidade, e aí depois vem a outra fase, que é a fase do jovem, que o filho também começa a pedir bastante, ele ainda é um pouco dependente. Ele pede e não fala mais para que quer, ele só pede e tenta levar a vida dele. E aos poucos vai destruindo do pai. E a parte, quando a gente está mais idoso, é a parte de desconexão do pai, praticamente, que é quando a gente já sabe o que, que a gente tem, o que, que a gente quer. Muito pouco a gente pede do pai, no máximo ajuda. Pai, pô, pode me ajudar aqui a consertar esse negócio aqui que você sabe, você tentou me ensinar a vida toda, mas eu não quis aprender. Então, me ajuda aqui a fazer isso. E esses momentos são divididos que eu percebi, na verdade, que Deus estava falando comigo dessa forma. A essência ali, pai, filho, e a confiança que os filhos devem ter nos pais. E aí eu comecei a pensar, poxa, como que eu faço para ensinar os meus filhos? Quais são as formas que um pai, assim, tanto pai quanto mãe, né, não é só o objeto, assim, a pessoa, pai, que eu estou falando, é pai e mãe, como que a gente ensina nossos filhos? A gente pode pensar que a gente ensina através do nosso exemplo, do que a gente é fazendo no dia a dia, todos os dias, através da palavra também. Olha, filho, eu não quero que você faça isso, você tem que fazer isso, vai estudar, vai para a escola, vai dormir cedo, para de comer besteira, sai do computador, sai do celular, e assim vai levando a vida até o momento que o pai se desconecta do filho quando está mais velho, mas o pai ainda tenta dar opinião na vida do filho. Poxa, meu filho, não faz isso aí está errado. Eu tenho experiência, eu tenho tempo de vida que você não tem, no filho ou não. Mas esses são os dois exemplos. E o outro, que eu acho que é muito preparado para pensar dessa forma, a influência que a gente tem no ambiente para chegar até o filho. Como que a gente influencia o nosso ambiente para chegar até o nosso filho? Um exemplo da gente aqui em casa, né? Às vezes eu quero que a Lara saiba de alguma coisa, só que ela, às vezes, não quer me escutar. Ela quer escutar a mãe, ela dá mais ouvido para a mãe. Só que como que eu vou chegar perto do meu filho sem ser eu falando? E eu quero dar essa mensagem para ele. E aí é quando a gente influencia o ambiente. Eu comecei a influenciar a Alice, eu falei, Alice, olha só, conversa com ela dessa forma, para ela fazer isso, fala desse jeito. Só que a Lara, qualquer criança, na verdade, ela nunca vai saber e o pai que está falando aquilo para o filho. Seja lá a mãe falando com o pai ou o pai falando com a mãe. E essa ordem, assim, chegou no filho. Então, esse é o terceiro ponto que os pais têm ali de transmitir os ensinamentos para os filhos. E o último ponto, que é o desejo de todo pai natural, e o pai gosta de três coisas também. A obediência, em primeiro lugar. Poxa, qual é o pai que não gosta de falar assim, ou de ser elogiado? Caramba, seu filho é muito obediente. Filho, eu preciso que você vá estudar. Aí o filho vai lá e estuda. Filho, eu preciso que você faça isso para mim. O filho vai lá e faz. Quando a gente sente que o filho é obediente, a gente sente essa conexão de pai para filho. Uma outra coisa também que o pai ele adora receber, filho, perceber na verdade, é quando ele conseguiu transmitir o seu caráter para a vida do filho. Quando o filho ele expressa realmente o caráter do pai, esses serviços que o pai foi dando ao longo da vida, com exemplos. Ele fazendo alguma coisa, ele deixando de falar outra coisa. Então, esses foram os momentos assim que eu percebi que o pai realmente espera do filho. E essa obediência, essa transmissão do próprio caráter do pai na vida do filho. E, por último, o amor. Qual é o pai que não gosta de perceber que o filho ama ele?
quero saber assim, se tem alguém que não gosta assim, de receber um abraço do filho e falar: Papai, eu te amo, papai. Eu te amo. Mãe, eu te amo, eu te adoro. Ganhar um abraço assim do nada. Não tem como a gente não ter um amor assim, não achar isso, achar que isso aí é uma coisa boba. E aí, entendendo todo esse contexto da vida natural, do que eu pensei, aí entrou a parte de Deus me explicando tudo isso que eu estava pensando, que é transmitido para o mundo espiritual. Quando a gente, filho aqui na Terra, trata com o Pai Celestial. A gente também tem essas três fases da vida. É a criança, que é o novo convertido, eu entendi dessa forma. O novo convertido, ele adora a Deus, acha que Deus pode tudo para ele, vai abençoar a vida dele, vai tomar conta do destino, ou seja, é uma criança realmente. A criança que está esperando ali o comando do pai, a confiança 100% no pai, mas aí começa a vir a influência, a adolescência, a juventude chegar, e aí é quando o questionamento começa a aparecer. E quando o questionamento entra, a incredulidade entra também. E aí é quando começa a ocorrer uma desconexão do pai com o filho. E se o filho começa a realmente se perder nessa fase, provavelmente ele vai se afastando, sem perceber mais a presença do pai perto dele. E aí tem a última fase também, como na vida natural, a fase idosa, que é quando a gente olha para trás, percebe tudo que passou na nossa vida e viu que a gente não tinha controle de nada, e estava tudo no controle do nosso pai. E aí, quando a gente percebe isso, eu penso também, caramba, mas será que todo mundo tem tempo de chegar, esperar para se arrepender no final da vida? Muitas pessoas são jovens, no meio da vida, então a gente também não tem controle disso e pode ser que esse arrependimento não dê tempo para acontecer. Então, isso é um ponto também que chama atenção para isso. A gente precisa ser dependente do nosso Pai Celestial durante todas as fases da nossa vida. No começo é muito fácil, porque, assim, uma criança, quando quer comer, ela não tem o que fazer. Ela não sabe cozinhar, ela não tem trabalho, não tem dinheiro, ela não tem nada. Então, ela vai para o pai. Ela corre para o pai e fala: Pai, eu quero isso, eu preciso disso. E assim a gente, quando vai ficando mais jovem, mais velho, a gente percebe, às vezes, que, caramba, eu já consigo fazer isso aqui sem a ajuda do meu pai, eu já consigo planejar o meu futuro. Não, aqui está tudo dentro do controle, estou pensando na minha vida aqui, daqui a pouco eu vou me formar, vou arranjar um emprego, vou casar, vou comprar uma casa, tudo dentro dos nossos planos. Sem, às vezes, nem consultar o nosso pai. Ou seja, a gente volta para a independência dos nossos pais. E aí, quais são os desejos dos filhos aqui na Terra pedindo para os pais quando a gente tem essas fases da nossa vida? Primeiro, a gente pensa só assim, quando é criança, papai, poxa, eu preciso passar de ano, preciso estudar, preciso me dedicar mais, mas papai, eu quero passar de ano. A criança falando. Depois, o jovem, ele pensa, caramba, pai, eu preciso passar num concurso. E quando está mais velho, às vezes ele pensa, caramba, tem que realizar meu sonho de comprar minha casa e corre para o pai também, quando está nessas necessidades. Mas será que é isso realmente que o pai ele espera da gente? Espera que a gente fale com ele por conta disso? Até na semana passada, a Érica falou uma palavra muito bonita, né, que justo viverá pela fé. Eu comentei, eu já tinha essa palavra já circulando na minha cabeça, e eu comentei, poxa, às vezes o filho pede muito, só que ele pede mal. Ali escrito em Tiago, ele pede, mas não recebe porque pede mal. Às vezes ele não pede o que o pai deseja realmente. Nem a gente pede, pai, eu quero um pirulito, uma bala, e aí o pai não dá, porque ele sabe que aquilo ali não vai ser bom para o filho. Por mais que o filho fale assim, pai, eu quero isso, pai, por favor, me dá isso aqui, eu quero passar no concurso, eu quero comprar uma casa, eu quero passar de ano. E claro que o pai quer todas as coisas para o filho, só que nem sempre é o momento dele dar tudo ali. E assim como o pai natural, o pai celestial também, ele veio com os três ensinamentos assim como o Pai da Terra também. Ele veio aqui para dar o exemplo para a gente de como é o caráter dele, como ele pensa, como ele age. E para isso, ele não só foi exemplo, ele deixou a palavra dele escrita para a gente consultar a todo momento.
e a palavra dele é viva, a todo momento muda, cada dia que a gente lê, a gente tem uma nova interpretação. E, por último, também tem a influência dos outros. E assim como que eu falei com a minha esposa Alice, para chegar na minha filha Lara, às vezes a gente não escuta a voz de Deus, mas Deus influencia alguma coisa ao nosso redor para que chegue essa mensagem para a gente, através de profetas e de pessoas que às vezes a gente nem imagina, mas que ela provavelmente está sendo usada por Deus para trazer essa palavra para a gente. E também os maiores desejos do nosso Pai Celestial, com certeza, depois que eu entendi toda essa mensagem, foi isso: a obediência a Ele, a confiança plena nele, a transmitir o caráter como uma representação realmente, ó, aquele dali é filho de Deus. Ele representa realmente o caráter de Jesus Cristo. E aí, por último, além de tudo, o amor a Jesus Cristo é muito importante. A gente representa o Pai, obedece o Pai, mas o ama. Então, é quase que uma consequência de tudo isso, a obediência e expressar o caráter é o amor. E agora eu quero pedir para todos vocês abrirem ali a Bíblia, que traz um pouco do entendimento de tudo isso, ali em Lucas 18. Vou esperar um pouco para que vocês possam abrir e lerem junto comigo a Bíblia. Até peço, deixe a Bíblia aberta, que eu pedi a Deus assim também, que Lucas trouxesse 8? Lucas 18, o 8? versículo do 15, 18. Eu peço até que deixe a Bíblia aberta também, porque eu quero também usar o dom de Deus na minha vida para que eu possa fluir no Espírito Santo e declarar aqui, porque as palavras realmente têm poder. Eu quero, no final, fazer uma declaração a todos vocês que estão aqui na live hoje. A leitura ali é em Lucas 18, do 15 ao 17. Quando encontrarem, façam só um joinha para eu saber. E ali em Lucas 18, a partir do versículo 15, diz assim: Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Isso, essa foi a tradução realmente da palavra, porque quando a gente pensa que não precisa de Deus, a gente se afasta do nosso Pai. Quando a gente age como criança na presença de Deus, a gente confia plenamente em Deus, no que Ele tem para fazer nas nossas vidas, no direcionamento que Ele tem. A gente até pode traçar planos, mas quando eles vão para a presença de Deus, a gente tem que entregar assim como Jesus entregou lá no Getsemane, falando que não seja como eu quero, mas que seja feita a sua vontade. E se Deus, imagina também se Deus tivesse um adiantamento de tudo que está por vir na sua vida. Assim como o pai falando, olha só, estuda dessa forma, faz isso, trabalha desse jeito. Imagina como que seria o nosso futuro. Será que a gente chegaria lá no objetivo? Deus tem um plano maior para a gente e essa confiança plena nele é o que faz a gente chegar lá no plano e concluir o objetivo de Deus para as nossas vidas. Uma outra coisa também é que eu queria perguntar para todo mundo também, qual é a hora que nós mais confiamos em Deus? Qual é a hora também aqui na Terra que a gente mais confia, mais corre para o nosso Pai? Geralmente, é quando todo o resto deu errado, ou seja, não tem mais para onde correr, eu tenho que confiar 100% em Deus. Quando a gente chega nesse ponto, aí é que Deus começa a agir. Então, como eu disse, se a gente parar para pensar que Deus sabe os pensamentos que tem sobre nós, que são pensamentos de paz,
Então, imagina só, eu como pai aqui da minha filha, eu entendo isso, imagina Deus que sabe de todas as coisas. Então, o que o nosso pai deseja realmente é que confiemos nele como uma criança confia no pai. A criança não quer saber qual roupa vai usar, ela só confia que o pai vai chegar com uma roupa para ela se vestir. A criança não sabe também o que vai comer, ela não pergunta, pai, já fez as compras hoje? Deixa eu fiz uma listinha aqui. Não, ela só chega e fala, pai, eu estou com fome. Então, às vezes, a gente pede coisas que a gente não precisa, mas Deus sabe tudo que a gente precisa. E Ele nunca deixa a gente é, precisando de alguma coisa e não dá. Então, esse é o resumo da vida cristã, que é confiar absolutamente em quem escreveu o seu futuro. Então, quando a gente confia plenamente em Deus, é isso que acontece. Essa foi a conclusão dessa conversa que surgiu na minha cabeça. Eu comecei a anotar realmente, e foi muito importante para eu entender o relacionamento que eu devo ter com Deus, de confiar, entregar toda a minha confiança na mão dele, sem medo, sem questionar, somente entregando nele e sabendo que ele o fará. E a declaração que eu quero fazer com todos vocês aqui dessa live hoje está lá no Salmo 23. Mas eu não queria ler somente, eu queria que todo mundo declarasse o Salmo 23 completo junto comigo, declarando com autoridade realmente que Deus está falando com a gente e que é uma palavra liberada para todos os filhos dele. Salmo 23, a partir do versículo 1 até o final. Eu peço que todo mundo pegue a Bíblia, a leitura, e declare isso realmente. É isso que tem no meu coração, eu peguei para mim, eu declaro isso também na minha vida. Gostaria que todo mundo também declarasse isso na vida de cada um. Todos, todos abriram o Salmo 23? Se puderem confirmar para mim, por favor. E ali o Salmo 23, eu vou falar e eu quero que vocês leiam comigo na mesma intensidade, declarando, sabendo que é uma declaração verbal realmente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu queria pedir para vocês declararem esse último versículo com toda a força, confiança em Deus, o que está dizendo nesse versículo. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu queria deixar um hino também que representa toda essa palavra que eu dei, mas que tem uma história especial. Foi quando eu estava lá no quarto, no hospital com a minha filha, e do nada, assim, um dos momentos difíceis ali, que eu estava vendo a melhora dela, quando ela estava internada ali com pneumonia, e as enfermeiras militares, elas pararam no meio do corredor e começaram a cantar esse hino. E aí eu falei, poxa, nesse momento, será que está acontecendo alguma coisa? Mas não, elas estavam na porta dos quartos cantando. E aí eu fui abrir a porta do quarto para deixar aquele louvor entrar. E eu queria que vocês também abrissem a porta do coração de vocês e deixassem esse louvor entrar para a honra e glória de Deus. Vou colocar aqui, falem se vocês vão escutar. Só um minutinho.
Isso, eu agradeço a Deus e encerro a minha palavra com a mensagem que, quando precisar, realmente, confia no Pai, pede a Ele o que precisa, não coisas vãs, realmente o que precisa, Ele nunca vai negar. Nenhum pai é capaz de negar o que o filho precisa, e ainda mais, um pai que sabe de todas as coisas, ele se antecipa e dá muito mais do que o filho precisa. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Que, mensagem, né, que Deus trouxe aos nossos corações nessa tarde, nos lembrando de que Ele é esse Pai amoroso que nós podemos confiar e chamar e buscar, e em qualquer lugar e em qualquer momento, Ele vai se fazer presente, vai ouvir nossa oração. Glória a Deus, Rodrigo, que Deus continue te abençoando grandemente. Érica, pode falar, Érica. Paz do Senhor a todos, realmente palavra maravilhosa, né, que é muito bom ouvir que o nosso Deus é o nosso Pai, né, o nosso amigo. E Pai tem um amor pelo seu filho, e é assim que o nosso Pai tem amor por nós, né, como o Rodrigo falou aí, palavra maravilhosa, e nós temos que ter a intimidade. Nós não temos intimidade com o nosso Pai aqui da terra, né, nós contamos tudo para ele, conversamos sempre com ele, ou você só fala com o seu pai uma vez ao ano, ou você só fala com o seu pai uma vez lá outra, não. Nós falamos com o nosso pai da terra, agora eu não tenho mais o meu, mas eu falava todo dia, sempre estava perto dele, sempre queria estar perto dele. E é assim o nosso Pai celestial. Devemos buscar intimidade com ele a cada dia, conversar com ele a todo tempo. Irmãos, eu vou andando pela rua, eu converso com meu Deus, eu ando no metrô, eu converso com meu Deus, orando, nós conversamos. E a oração é o diálogo seu com Deus, é uma conversa com seu pai, e você conversa mesmo tudo aquilo que você deseja conversar, porque ele é seu pai, ele irá resolver tudo aquilo que você precisa, mas precisamos ter intimidade com ele. Como nós temos com o nosso Pai da terra, devemos ter com o nosso Pai do céu. Não falar com eles de vez em quando, não lembrar deles só quando eu preciso de socorro. Ah, estou precisando de socorro, vou falar com meu pai. Não, fale com ele a todo tempo, a todo instante. E isso é maravilhoso, vai nos fazer crescer espiritualmente. E eu queria deixar só aqui uma passagem muito linda em Malaquias, o capítulo 1, o versículo 6. Olha o que diz. Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Fica essa resposta para vocês. Vou repetir, eu achei lindo, eu ouvi hoje na escola dominical e guardei esse versículo, e hoje o Rodrigo falando de pai, Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou seu pai do céu, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Olha que pergunta forte que o Senhor me fez a mim esta manhã, né, quando eu ouvi esse versículo, e fazem a vocês também, que nós possamos honrar ao nosso Pai que está no céu, que ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e ele merece ser honrado, ele merece ser adorado, porque ele fez um sacrifício muito grande por nós na cruz, morrendo por nós. Então, que sejamos gratos a esse Deus, e ele é o nosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Beth, pela oportunidade. Glória a Deus, né. Que coisa maravilhosa, complementou aí essa mensagem tão linda que o Rodrigo trouxe. Então que a gente venha honrar o nosso Pai celestial, né. Abba Pai, né. Glória a Deus que a gente possa em todo tempo lembrar que nós temos um Pai que não nos abandona nunca, que não nos deixa nunca, que está sempre presente, mesmo quando a gente nem o chama, né, mas ele está presente para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. E quando a gente vê, meu Deus, o Senhor quem me guardou, o Senhor quem me livrou, o Senhor quem esteve comigo nesse momento, né. Embora muitas vezes a gente nem o tenha chamado,
mas Ele, com o seu amor e a sua misericórdia, está sempre ao nosso lado, nos guardando. Então, que a gente venha dar onde está a honra, né? A gente tem que honrar o nosso Pai Celestial, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que tu trouxeste aos nossos corações na tarde de hoje, nesse primeiro dia da semana, Senhor. Que essa semana nós possamos nos lembrar todos os dias, né, ao acordar, de olhar para ti como um pai amoroso, como um pai que velou o nosso sono, né, e que nos dá vida quando acordamos, que nós possamos nos lembrar de dizer: Pai, muito obrigado, porque tu esteve comigo durante a noite. E agora, Senhor, tu estará comigo durante todo o meu dia. Que nós possamos nos lembrar de ver que Ele é um verdadeiro amigo, né? É o nosso companheiro, né? Que Ele é fiel, não tem mais fiel do que Ele na terra. Ele é fiel, é o nosso Pai, e Ele está pronto a nos ouvir, pronto a nos ouvir, pronto a nos abraçar, a nos consolar, a nos direcionar. Que essa semana seja uma semana de bênçãos para todos nós, semana de livramentos, semanas de causas resolvidas, de questões alcançadas pela graça de Deus, de portas abertas, louvado seja o nome do Senhor, de livramentos, né? De todas as armas do inferno contra a nossa vida, né? Sejam frustradas, caiam por terra, e que o Senhor ordene anjos poderosos para estar nos guardando em todo o caminho, que a nossa casa, a nossa família seja guardada, protegida pelo nosso Senhor, que as nossas casas tenham os seus muros como muralhas de fogo, né, protegidas pelo Senhor, e que o Senhor nos sustente com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, e que permaneçamos fiel até a volta do nosso Senhor Jesus, que as nossas lamparinas estejam acesas, que nós estejamos vestidos, aguardando o Senhor para quando ele vier nos buscar. Que Deus abençoe a todos vocês, cada família aqui representada, né? A família dos nossos familiares sejam alcançadas pela graça do Senhor. Rodrigo, que Deus continue te sustentando, Deus continue te abençoando grandemente e te usando como boca de Deus nessa terra, como a voz de Deus nessa terra. Glória a Deus. Eu quero saber se a Daniele, domingo que vem, pode trazer a palavra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, domingo que vem, Daniele será a mensageira, né, da parte de Deus para os nossos corações. Então, até domingo que vem, se Deus quiser. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Sheilinha, muito obrigado pela sua participação aqui. Essa é a família Ramos, né? Seja muito sempre bem-vinda, sempre que quiser você poderá participar também, tá? Vitor também, e todos os meus irmãos, sobrinhos, todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Amo todos vocês, tá? Que a paz de Cristo seja com todos. Amém. A Amém. paz.